Hello, hello, how are you doing? I hope you're fine. Espero que sejam todos bem. Nesse vídeo, resolveremos, entenderemos, analisaremos uma questão de inglês, ok? Em uma prova para a Unicamp. Yes, então tá aqui. A pedido de uma aluna que está nessa fase aí de vestibulares, então gravarei esse vídeo. Qual que é o objetivo, então? Dar algumas dicas, né, de como compreender melhor aí uma questão de inglês e, obviamente, ajudá-los a desenvolver um raciocínio para tal. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela e veremos aqui a questão em si. Eu não me lembro, não perguntei à minha aluna de que ano é essa questão, mas deve ser bem recente, porque a questão em si já traz dados de uma pesquisa em 2021. Então, deve ser de um dos vestibulares aí de 2022, 23 ou 24. Bom, vamos lá então. Durante a, a leitura e explicação, eu farei algumas marcações no texto. Depois temos as respostas em português, que facilita muito, né? Basicamente, quando falamos de provas, concursos públicos ou até mesmo, né, vestibulares, a parte de idiomas muitas vezes se limita à leitura e compreensão. São poucos os concursos ou as provas que vão te pedir uma tradução de fato. Por que que eles pedem isso, né? Para saber se você consegue ler e compreender. Porque muitas vezes você, durante a graduação, ou mestrado, ou qualquer outra coisa, né, que dependa ali, em alguns momentos de inglês, você terá acesso, ou terá que estudar, compreender materiais de língua inglesa, seja livros ou papers, artigos, pesquisas, né? Então é mais nesse sentido. Então, a dica que eu já deixo de início é busquem muito vocabulário. Mas que tipo de vocabulário? Por exemplo, eu que estou nessa fase aí de vestibular. Que tipo de vocabulário é bom? Eu até dei a essa minha aluna uma dica. Criem o hábito de lerem notícias internacionais. Então, todos os dias, não é de vez em quando, precisa ser diário, criar o hábito de ler notícias internacionais, então, na língua que você quer aprender, no caso, o inglês. Então, escolha um jornal da sua preferência, né? Existem muitos aí. Se você pesquisar agora, melhor jornal para notícias internacionais, você encontra um conjunto aí de opções. E aí verifica aquele que é mais o seu perfil, né? Lembrando que os jornais também têm perfis. Alguns jornais são mais políticos, outros mais econômicos, outros mais analíticos, outros mais expositivos, alguns mais no campo progressista, politicamente falando, outros no campo mais liberal, politicamente falando, ou conservador. Então, verifica aquilo que é do seu interesse e aí, né, crie o hábito de ler todos os dias algumas notícias. Ah, mas por que isso? Para que você desenvolva um vocabulário de atualidades, é claro, né? Então, muitas vezes, o vocabulário necessário a essas provas se dá no sentido de atualidades. Até porque você não tem certeza de que tipo de tema cairá na língua inglesa. Como a prova é de língua inglesa, eles podem escolher qualquer tema, né? Desde que seja em inglês, porque o que quer de você é a capacidade de compreender o texto e, obviamente, as palavras que estão ali. Acho que fez sentido, né? Vocabulário é o segredo. E busquem, a priori, vocabulário de atualidades através de jornais, ou informativos internacionais, ok? Vamos lá. Vamos começar a questão. Questão 59. Pegue a caderno, pegue o caderno e a caneta e anotem as dicas que eu for passando aqui e, obviamente, as palavras que eu for mencionando. Pause o vídeo se for necessário e qualquer coisa me chama, tá bom? Procura lá no Instagram, Teacher Petrus, e me chama que aí eu posso te ajudar se você tiver dúvidas específicas, ok? Vamos lá, let's go. Questão 59. Leia o resumo de uma pesquisa que em 2021, já alertava para questões climáticas e fatores a elas relacionados. Já temos aqui um comando. O tema será questões climáticas e fatores a elas relacionados. A dica que eu dei agora há pouco ajuda muito, porque com frequência nós falamos no mundo sobre questões climáticas, né? Eu farei a leitura e a tradução do texto
Antes de vocês darem sequência, uma outra dica que eu acho que pode ajudar. Muitas pessoas dão aquela dica básica. Antes de ler o enunciado, antes de ler o texto, blá, 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 leiam as respostas. Gente, falando de idiomas, isso não funciona muito, sendo bem sincero, tá bom? Quando eu digo idioma estrangeiro, principalmente. Por que que não funciona muito? Primeiro, porque o texto está em inglês. Segundo, as respostas estão em português. Então, você ler as respostas antes, até te dá uma ideia, talvez, de alguma coisa, mas se você não for capaz de traduzir o texto, e principalmente as palavras que fazem as conexões adequadas no texto, para que você tenha uma interpretação correta do texto, de nada, né, te serve você ler depois. Então, eu não vou dizer que essa dica não é boa, mas para idiomas estrangeiros, eu particularmente recomendo que você se concentre primeiro em interpretar o texto adequadamente. Lembre-se que um idioma, seja ele qual for, passa por, entre umas das análises, né, passa por três grandes pontos. O primeiro ponto é do entendimento, que é quando você olha para uma palavra politics, e você conhece a palavra, eu entendo a palavra politics. Eu sei a diferença de politics para policy e para police e para politician, por exemplo. Não sei, não conheço. Então, opa, então você nem entende, que é o nível inicial. Depois que você entende as palavras separadamente, você compreende. O que que é compreender? É você conseguir visualizar o conjunto de palavras, a sentença formada, ou seja, o que que essa frase, essa sentença gramaticalmente e também as palavras em conjunto querem dizer. E por fim, eu interpreto. O que que é interpretar? É você verificar que algumas palavras, em alguns contextos, têm uma tradução mais específica, existem alguns detalhes ali, seja de sufixo ou prefixo, que também são muito importantes, algumas preposições que me ajudam, né, a ter uma noção mais real do que está sendo falado aqui. Então, por isso que eu digo, do que é falado aqui, perdão, do que é falado aqui. Então, por isso que eu digo, em idioma estrangeiro, você precisa ter um vocabulário amplo e, obviamente, uma capacidade de compreensão dos detalhes do texto. Então, ler as respostas antes de um texto que você ainda não interpretou, sendo bem sincero, não sei se te ajudaria verdadeiramente. Se fosse um texto em português, que é a sua língua materna, aí com certeza te ajudaria. Aí eu bato palmas para essa dica. Mas em idiomas estrangeiros, nesse caso muito específico, eu recomendo gastar o máximo de tempo possível, já que as respostas estão em português, na compreensão aqui, tá bom? Então tá aí uma observação minha. Você é livre para concordar ou não, mas é uma sugestão, ok? Vamos lá. Politics of Attributing Extreme Events to Climate Change. Então, o título, já é um título que provoca, né? Politics of Attributing. Políticas no sentido de conjunto de normas de atribuir extreme events, eventos extremos, à mudança climática. Climate change. Vamos à primeira frase. Climate change shapes weather events. Mudança climática dá forma ou modifica, ela molda os eventos, weather events, os eventos do tempo. A dica que eu dei à minha aluna ontem, eu acho que serve para todos nós aqui. Sempre em todas as frases, se você puder, verifique qual é o sujeito, né? Qual é o sujeito das frases em um idioma estrangeiro. Eu farei um rabisco aqui. Por exemplo, olha só. Climate change shapes weather events. Perceba, mudança climática, essas duas palavras juntas representam o sujeito da frase. Por que que isso é importante? Porque se eu fosse usar um pronome para substituir climate change, seria o pronome it. Perdão aí pelo lápis, pronome it. O pronome it equivale a ele e ela não humano. Então, entendemos que é uma terceira pessoa no singular. Porém, o verbo, olha só, shapes. O verbo shapes tem um S aqui. Por que que tem um S no verbo? Porque existe uma regra que quando é uma frase afirmativa, no presente simples, e o sujeito da frase equivale a ele ou ela, he, she, it,
ele ou ela, né? He, ele, ser humano, she, ela, ser humano, e it, ele ou ela, não humano, existe uma regra de que eu acrescento a letra S no verbo. Então não tem nada aqui de plural. Um aluno desavisado, um, um candidato à prova desavisado, talvez procuraria um plural aqui por ter o S. Não tem nada a ver. É apenas uma forma da língua inglesa de indicar que é uma frase afirmativa no presente simples, que é uma gramática, um tempo verbal que indica rotina, e o sujeito, ou seja, quem executa a ação da frase, equivale a ele ou ela, a terceira pessoa do singular. Então, eu já identifico aqui, na primeira frase, que estamos falando de rotina. Então, essa primeira frase indica uma rotina. Mudança climática modifica no dia a dia os eventos do tempo, ok? Os eventos do clima. Qual a diferença, basicamente, de climate e weather? Weather é usado quando eu me falo do tempo, do dia a dia. Eu abro ali, eu ligo, né, a TV e tenho a previsão do tempo. Essa previsão do tempo é weather. Ok? Agora, quando eu me refiro ao clima como um todo, por exemplo, no tocante à mudança climática, aí eu uso a palavra climate, ok? Bom, tá aí a dica, identifique o sujeito. E aí, avance, né? Buscando compreender em que momento a frase está. Se você tem um conhecimento amplo de gramática, fica mais fácil, né? Agora, se você não tem um conhecimento amplo de gramática, mas, por um lado, tem um conhecimento amplo de vocabulário, aí é possível. Se você tem os dois, ótimo. Let's go. However, describing it. Opa, olha só, usamos outro it. Um outro pronome, palavra que substitui o nome. Então, entretanto, descrever isso, ele, ela, o quê? Opa, já sabemos descrever a climate change, né? Describing it as the cause of disasters can be misleading. Since disasters are caused by pre-existing fragilities and inequalities on the ground. Vamos ver. Entretanto, descrever climate change como a causa de desastres can be misleading. Pode ser algo enganoso ou de uma conduta ruim. Misleading é no sentido de uma conduta errada, uma decisão, uma liderança errada. Então pode ser algo enganoso. Então, descrever climate change como a causa de desastres pode ser enganoso, desde que desastres are causados por fragilidades pré-existentes, ou fragilidades pré-existentes. Percebam que em inglês é comum que os adjetivos apareçam antes dos substantivos, tá bom? É muito, muito comum isso aí, ok? Então, fragilidades pré-existentes e inequalities on the ground, ou seja, coisas inadequadas on the ground, no chão, no solo. Bom, temos uma informação interessante aqui. Então, o autor defende que são mudanças climáticas são causadas por fragilidades pré-existentes e inade questões inadequadas ou inadequações no solo, no chão. Attribution is not neutral. A atribuição não é neutra, não está neutra. Hence, essa palavra hence é muito comum em provas, ok? Existem muitos sinônimos que têm esse sentido de algo que está para além. Quando diz aqui hence, é no sentido de além do mais, além do que. Então é muito comum. Geralmente em provas eles tentam buscar, como eu posso dizer, sinônimos menos usados ou que são usados em contextos mais formais. Então, por isso, mais uma vez, eu reitero, criem o hábito de ler notícias internacionais de jornais bons, que a escrita será, obviamente, melhor. Analytic frames that attribute disaster to climate can divert attention from place-based vulnerabilities and their social-political causes. Além do mais, quadros analíticos que atribuem desastre ao climate, ao clima como um todo, podem podem divergir, ou seja, ir em sentido diferente, ou seja, jogar a atenção no sentido diferente from place-based vulnerabilities. Diferente de que? Percebam, from. Essa dica é muito importante, anota aí.
A preposição from sempre indica o ponto de origem, o ponto de partida, o ponto inicial. Então, quando eu tenho um verbo e na frente from, eu tenho que entender que essa ação tem como objetivo de algum lugar ou de alguém. Então, divergir, jogar a atenção no sentido diferente de onde. Aí ele responde, place-based vulnerabilities. Então, vulnerabilidades place-based, que estão baseadas no lugar, no local. Vulnerabilidades locais. And their social political causes. E suas causas, ou seja, e as causas sociopolíticas deles, delas. Deles o quê, gente? Pelo amor de Deus, vamos lá. Vulnerabilidades. Deles ou delas, né? Their, pronome, no caso aqui é um adjetivo de posse, não um pronome de posse. Aqui é um adjetivo de posse para eles ou elas. Então, vulnerabilidades delas, causas sociopolíticas. Então, o que fala essa frase? Quadros analíticos que atribuem desastres ao climate, ao clima como um todo, podem tirar a atenção das vulnerabilidades locais e as causas sociopolíticas dessas, né, vulnerabilidades. While, enquanto politicians, políticos, pessoas, políticos, may blame, podem culpar climate change, the public may hold the government accountable. O público pode hold é segurar, manter. O que quer dizer esse contexto? Hold the government accountable. De certa forma, diz, pode manter, segurar o governo accountable, ou seja, responsável, com certa contabilidade, com certa responsabilidade, pelo quê? For inadequate investments, por investimentos inadequados em flood or drought, em enchente ou seca, prevenção. Então, no caso aqui, é uma crítica que diz que o público pode colocar na conta dos governos investimentos inadequados na prevenção de flood, enchente e drought, seca. To be strategic and moral, framing choices, escolhas. A palavra frame significa quadro ou uma imagem, ok? Então, o uso dessa palavra em textos de prova é, obviamente, porque é uma palavra pouco utilizada no seu dia a dia, né? Muitas vezes você tem data, dados, graphics, gráficos, indicators, indicadores, results, resultados, researches, pesquisas, enfim, coisas nesse sentido. Então, framing choices, a escolha de quadros ou de imagens. Quais quadros? Quais imagens? Foi mencionado aqui em cima, né? Foi mencionado na parte anterior. Então, quando você diz aqui, quando temos, frames, analytic frames, quadros analíticos. Então, a escolha de quadros, ou seja, de imagens para interpretar as condições climáticas, né, must, therefore, devem, therefore, entretanto, esses quadros, essas escolhas devem, entretanto, estar sensíveis ao contexto, sensitive to context and how the values implicit within analytic frames about the causes of disasters shape policy responses. Olha que interessante. Para ser estratégico e moral, essas escolhas, esses quadros, essas imagens que representam as mudanças climáticas, né, devem estar sensíveis ao contexto e como os valores implícitos, within, dentro desses quadros analíticos sobre as causas dos desastres, shape, o mesmo verbo da primeira frase, moldam, dão forma às respostas, às políticas de respostas, de resposta. Então a palavra policy, aqui, policy indica política no sentido de conjunto de normas. Uma política econômica, por exemplo, um conjunto de normas. Such sensitivity, tal sensibilidade, requer multi-causal analysis, uma análise multicausal of weather-linked disasters, de desastres vinculados ao clima, to reduce the damage, para reduzir os danos. Through examples from around the world, através de exemplos ao redor do mundo, especially Brazil,
We discuss how and why climate-centric disaster framing can erase from view. Nós discutimos como e por quê, ou seja, how, de que forma, why, por quê, por que motivo. Climate-centric disaster, desastres ou desastre centrado no clima, framing, imagem, verificação, quadro, né? Então, como que imagens, verificações, quadros de desastres centrados no clima can erase, podem apagar. Apagar algo de onde? Olha aqui o from. Apagar de, erase from view, apagar da vista, do olhar. E aí tem um complemento, and thus from policy agendas, apagar do olhar e então também apagar das agendas das agendas políticas, né, no sentido de normas. Apagar o quê? Ó, the very socioeconomic and political factors. Os muitos, o muitíssimo, o importante conjunto de fatores socioeconômicos e políticos que centralmente causam vulnerabilidade and suffering, sofrimento em climas extremos. Ok, fizemos toda uma análise. Eu sei que na hora da prova o tempo é mais curto. Obviamente você não fará essa explicação para si mesmo na hora da prova. Aqui foi uma forma de te mostrar como que eu devo, né, interpretar o texto. Eu procuro alguns sujeitos que me ajudam a compreender a ideia textual e ao longo eu vou marcando palavras-chave, né? Então, no caso aqui, podem ser, sei lá, desde preposições ou verbos, palavras que, de certa forma, me ajudam a construir uma ideia. Uma pergunta muito interessante que essa aluna me fez ontem foi, poxa, em que nível esse texto estaria? Básico, intermediário, avançado? Gramaticalmente é um texto de nível intermediário, gramaticalmente. Mas não é um intermediário muito difícil, não, no sentido gramática, né? Porém, em termos de vocabulário, em termos de construção da narrativa, seria um intermediário muito bom. Então, gramaticalmente não é muito difícil, porém, em termos de vocabulário, é razoavelmente difícil. Uma outra pergunta interessante que ela me fez é: um aluno do ensino médio de uma escola pública é preparado para esse tipo de prova? O material do ensino público, teoricamente, dá conta desse tipo de prova, mas sabemos bem que a aplicação do material de língua inglesa nas aulas de inglês do ensino público são muito aquém, muito abaixo do que deveriam. Nós sabemos disso. A prova é que a vasta maioria dos brasileiros que estuda somente no ensino público não termina a escola fluente, né, no idioma e nem mesmo com uma leitura e interpretação avançada, né? Então, o material em si até é bem pesado, eu já olhei o material, a proposta, tem algumas coisas ali que eu não concordo, mas em geral o material de inglês tem uma completude interessante. Contudo, né, a aplicação em sala de aula se torna muito abaixo do que deveria. Vamos agora às respostas. Acho que entendemos aqui. É, então vamos para as respostas. O Zoom não me permite deixar essas marcações fixas, né? Então percebam que os rabiscos mexem. Então eu vou apagar aqui só para não posso dizer, não nos confundir. Então vamos apagar aqui. E aí já vamos encerrar essa videoaula. Espero que tenha te ajudado. Vamos lá. Quais são então as respostas que temos? Letra A. Qual alternativa expressa corretamente os argumentos dos autores? Letra A. Culpar por desastres ambientais os locais de vulnerabilidade é uma estratégia para neutralizar a responsabilidade humana por esses acontecimentos? Não. Não há no texto nenhuma menção a culpar por causa dos desastres ambientais os locais de vulnerabilidade. É justamente o contrário, é mostrar que as vulnerabilidades locais são, sim, fator relevante para o aumento e a existência de desastres naturais também. Então, no caso, está errado. Então, não existe essa questão de culpar por desastres naturais. E também não há essa estratégia para neutralizar a responsabilidade humana. Justamente o contrário, né? B.
É importante que a discussão sobre desastres ambientais considere o clima como fator central para a redução dos danos decorrentes desses eventos. Muitas pessoas marcariam essa porque é uma ideia genérica, né? Porém, nós estamos respondendo ao texto. Ok? O texto nos diz isso? Não, o texto não diz isso. É importante que a discussão sobre desastres ambientais considere o clima como fator central? Não. A ideia do texto é que o clima não é o fator central. Que sim, o clima é importante, mas que questões de vulnerabilidade local e questões sociopolíticas, socioeconômicas influenciam muito. Um exemplo que eu dei à aluna ontem foi que se eu tenho um conjunto de pessoas que moram em um local que não tem, por exemplo, saneamento básico e chove, né, qual é há uma chance muito maior de você ter ali problemas climáticos, né? Então, uma enchente localizada, né? Estou em uma cidade onde há seca e eu não tenho ali políticas públicas que levem a água até aquela região mais árida. Então, obviamente, a seca também. Enfim, então, a política pública de manutenção de árvores e várias outras, saneamento básico como um todo, enfim. C. Os políticos e o público falham por não reconhecerem que as políticas públicas são cruciais para a criação de estratégias de prevenção contra enchentes. O erro aqui é que limitou a enchentes. No texto foi mencionado flood and drought, enchente e secas, bem como, né, vulnerabilidades no geral, socioeconômica, sociopolítica e mudança climática no geral. Então, sobrou-nos a D. Ignorar o protagonismo de questões políticas em casos de desastres ambientais omite, ou seja, esconde, a relação direta entre a esfera política e as causas e efeitos dessas catástrofes. Perfeito, é exatamente isso que o texto defende. Ok? Bom, se for o caso, reassista. Espero que você possa anotar e tirar as dúvidas. Espero que eu tenha te ajudado e qualquer dúvida estou por aqui. E lembrando, né? Aqui no nosso YouTube channel você tem muitos outros vídeos e atividades. Então entre em contato se eu puder te ajudar. Se tiver dúvida, estou à disposição. Thank you. Bye bye. Até a próxima.